energia. Quando a gente fala em analisar uma conta de energia, né, para poder fazer um orçamento fotovoltaico, eu preciso ter 3 informações básicas. Sem essas 3 informações, eu simplesmente não consigo orçar. Ah, Guilherme, mas o cliente não me deu essa informação. Não tem como orçar. Se não tiver esses 3 parâmetros que eu vou citar para vocês, toda a energia que for produzida, né, todo orçamento que for gerado, ele é chute, tá? Então, se algum integrador não usar essas 3 informações básicas, o orçamento que ele está enviando para um cliente é chutômetro, tá? É baseado em outras coisas que é achismo, tá? Porque eu preciso ter essas 3 informações. A menos importante, tipo de telhado, tá? Por que eu preciso saber o tipo de telhado? Eu vou começar pela menos importante até a mais importante, tá? Por que eu preciso saber o tipo do telhado? Porque as fixações, elas variam, elas não têm o mesmo preço. Então, se o telhado é colonial ou de cerâmica, ele é uma fixação. Se ele é de fibrocimento, ele é de outro. Se ele é de aluzinco, ele é de outro. Se a obra é em solo, outro. Se é em laje, outro. Se é estrutura carpote para estacionar carro embaixo, outro. Então, existem vários tipos de fixação e sem essa informação, eu não consigo orçar meu kit, tá? Ah, por que é menos importante? Porque tu consegue ter uma base, né? Tu consegue ter uma ideia. Então, por exemplo, se o cliente não te diz, mas tu sabe que é telhado, ou tu sabe que é solo, então tu consegue ali fazer um orçamento, mas como eu falei, chutando um tipo de telhado, tá? Então agora dica preciosa do Guilherme para vocês, tá? Quando o cliente não me diz o tipo do telhado dele, eu coloco cerâmico, tá? Por quê? Porque o cerâmico ele é mais caro do que fibrocimento, ele é mais caro do que aluzinco, que são os tipos de telhados mais comuns, né? Quando a gente faz obra em telhado. Então, quando é em solo, geralmente o cliente fala, mas quando é em telhado, às vezes nem o cliente sabe, né, explicar. Então eu sempre uso cerâmico porque eu prefiro dar um desconto, né, depois, né, quando eu descobrir realmente que telhado que é, do que eu ter que aumentar o valor, né? Isso o cliente não vai aceitar, né? Então, essa é a primeira forma, essa é a primeira informação que a gente precisa para fazer um orçamento de qualidade, tá? A segunda forma, menos importante, né? Posição solar. Tá? A posição solar, ela é muito importante, tá? Por quê? Porque dependendo da minha posição solar, vai mudar a minha geração. Então, por exemplo, quando o telhado é norte, eu tenho uma eficiência, né, um fator de eficiência de 0,8. Agora, quando eu vou para leste-oeste, o meu fator de eficiência é 68. Eu perco, 68, isso aí. Eu perco 32%. Então, norte é 80%, né? Leste-oeste é 68%, tá? Sul é 40, 50%. Então, o sul geralmente a gente nem usa. Quando o telhado é sul, a gente investe em estrutura metálica para inclinar para o norte, tá? Então, a posição solar é muito importante, porque, por exemplo, eu tenho 100 placas ao norte, elas vão produzir 80. Se eu tenho 100 placas a leste-oeste, né, ou leste, ou oeste, ou os dois, elas vão produzir 68. Entenderam? Então eu tenho que botar mais placas para gerar a mesma coisa do que se estivesse ao norte. Entenderam? Então essa informação ela é muito importante, tá? Mas ela não é a mais importante. Tá? Porque assim, se o cliente não te diz, tu coloca telhado norte, deixa isso explicado no orçamento e show de bola, vamos para frente, né? Então, o cliente não disse o tipo do telhado,
né? Vamos botar um ali. O cliente não diz o tipo de posição solar, eu coloco sempre norte quando o cliente não diz. Coloco o norte e escrevo no orçamento, né? Orçamento realizado para telhado norte, né? Vai dar uma produção para norte, depois leste-oeste vai ter uma perda, ele vai ter que botar mais placas, tá? Por que eu coloco a norte? Porque senão o pessoal vai dizer, ah, mas as tuas placas produzem menos. Não, não é essa a situação. Então, para não ocorrer esse tipo de situação, né, a gente coloca a norte e depois a gente explica, tá? Agora, a terceira e última forma mais importante para produzir energia, a informação mais importante que a gente precisa é a conta de energia. É isso mesmo. Por que que é tão importante a conta de energia? Né? Tem cliente que, pô, mas todo mundo me pede a conta de energia. Eu já falei que eu quero 500 kWh mês de produção, né? E aí os caras enlouquecem, não vou mandar minha conta, vocês vão orçar desse jeito, né? É a briga que a gente tem, né, com potenciais clientes que não querem passar as informações para a gente fazer o nosso trabalho, né? E por que que a conta de energia, pessoal, ela é tão importante? E é isso que tem que explicar para o cliente quando ele te corta, diz, eu não vou te mandar minha conta de energia, né? Vocês vão fazer, eu falei a mesma coisa para todo mundo e tá todo mundo orçando igual a isso, né? Por que que a gente tem que explicar? Porque o cliente ele é leigo, né? Ele acha que só passando o quanto tem que produzir, nós vamos chegar lá no resultado. Não é assim, né? Além das outras coisas que eu já falei para vocês, ou seja, tipo do telhado e posição solar dos telhados, ou do solo, enfim, né? A gente precisa da conta para quê? Porque dentro da conta de energia existem muitas informações, tá? Então, assim, na conta eu tenho se é mono, bi ou trifásico. Isso influencia no quê? No inversor. Eu tenho clientes que querem produzir 1000 kW numa rede monofásica. Eu tenho que procurar um inversor monofásico que suporte isso, né? É difícil, né? Tem, mas não é toda marca que tem, né? Então, assim, o cara tem uma rede lá de gasta mil, quer produzir 1.500 para 4 casas, numa casa só, né? E a conta dele é monofásica, não vai conseguir. Então, isso é importante, a gente precisa saber se é mono, bi ou trifásico, tá? Outra informação que a gente precisa, saber se a conta tá certa, né? Por exemplo, eu já vi muita empresa escrito assim, ó, residencial. Eu já vi muita casa escrito comercial. Por que que é importante ver isso? Porque se tiver errado, às vezes tem que corrigir isso antes de entrar com o projeto. Tanto não perde tempo lá no futuro. Tem muita indústria no nome da pessoa física, então tem que ajeitar isso, né? Tem que ajeitar isso para depois poder entrar com o projeto.